Olha só. Um instituto de pesquisa aí, ele coloca que o São Paulo é um dos times que mais revela e coloca os caras na Europa, no mundo, do mundo inteiro. Quanto? Porque o negócio é o seguinte, esse nosso primeiro bloco, essa nossa primeira parte do BEC, a gente fala muito sobre os estaduais. E sim, a gente vai falar do Campeonato Paulista, o São Paulo, querendo acabar com um tabu, né? Novo Horizontino já deu muito trabalho pro São Paulo. E pra passar de fase, precisa fazer bem, jogando bonito, no Morumbi, e com o apoio da torcida. Quartas de final do Campeonato Paulista de 2025. Novo Horizontino como adversário no Morumbi. Um déjà vu que a torcida são paulina não quer passar. Um baque muito grande, né? É um banho de água fria, na verdade. Lucas falava após a eliminação ano passado para o Novo Horizontino. Os vilões dos pênaltis, Michel Araújo e Diego Costa, não estão mais no clube, é verdade? Mas a história recente do São Paulo, contra equipes consideradas menores no Paulistão, deixa o torcedor em alerta. A gente sabe que é um adversário que ano passado a gente teve dificuldade com eles dentro do Morumbi, né? Foi a minha estreia, então a gente sabe da equipe que é, mas ainda mais agora com a nossa fortaleza dentro do Morumbi de novo, acredito que as coisas vão ser melhores, né? A gente precisa passar do Novo Horizontino e ver o que pega pela frente. E o perigo do déjà vu é real. O Novo Horizontino na temporada de 2025 não perdeu nenhuma partida fora de casa. São 4 vitórias e 3 empates. É um jogo que na segunda-feira que vão ser os mesmos ambientes, né? É jogo de mata, empatou é pênalti, né? E então o desenho do jogo é o mesmo. Sobre o time titular, a grande dúvida é em relação ao substituto de Pablo Maia, que passou por cirurgia no tornozelo direito na última quarta-feira. Bobadilha e Marcos Antônio são os cotados. A atmosfera do Morumbi nesta segunda-feira de Carnaval deve ser a mesma de 2024 contra o mesmo Novo Horizontino. Estádio cheio e pressão pela classificação. Na época, Thiago Carpini chegou para o confronto com uma sequência de 7 jogos e apenas 2 vitórias. Caiu 4 partidas depois da eliminação. Luiz Beldia também vai para essas quartas em condição parecida. Nos últimos 6 jogos, apenas 1 vitória. E aí? Mas nós temos total confiança no trabalho do Zubeldia. O trabalho está sendo feito e a nossa expectativa é que o Zubeldia esteja conosco até o final da temporada. Continuidade, uma palavra que no futebol brasileiro é atrelada ao resultado. Um déjà vu que todo técnico está acostumado a passar. As críticas sobre mim foram justas ao fim do ano passado, nos últimos 6 jogos. E também agora, em 2025, neste momento que não estávamos fazendo as coisas bem nas últimas 5 partidas. Então, o responsável sou eu. É minha. Sabe por quê, Andrei? Por quê? Será que vai virar Zubeldia alegria mais uma vez? Bom dia! Olha, tá Zubeldia e preocupação, né? Ultimamente, esse ambiente do São Paulo. Bom dia pra você que tá acompanhando a gente aqui nesse sábado de carnaval, né? E também se preparando pra futebol, né, Kalinka? É folia e é futebol também. E como a gente viu na matéria do Vagnão, déjà vu. Pode ser o que pode acontecer aí no Morumbi, mas a torcida tricolor não quer isso, né? No ano passado, o São Paulo chegou pra as quartas de final diante do Novo Horizontino, acabou perdendo e entrou numa espiral bem estranha ali, né? Depois o Carpini acabou caindo, né? Muitas mudanças no comando técnico e agora o Zubeldia já chega pressionado para esse jogo e tem que dar uma resposta, né? Até porque, como disse o Eduardo Batista, é mata, não é mata-mata, só tem uma partida. Enfim, vai ser um jogo interessante de ver, até porque o próprio Zubeldia, né, sentiu aí nesses últimos jogos, né, que ele tem necessidade de mudança. E até tem uma disputa que a gente não previa no início do ano, Kalinka, do André Silva e do Caleri. A gente sempre colocava o Caleri como titular absoluto, né? Toca no Caleri que é gol, mas nessa temporada o André Silva tem aproveitado as oportunidades com mais eficiência que o Caleri, né? Então tem 5 gols contra 3 do Caleri, se eu não estou enganado. Mas enfim, são peças ali, são nomes que o Zubeldia vai ter que avaliar e também esquemas, né? Ele gosta muito de ficar no 4-2-3-1, mas também já jogou no 3-5-2. Vamos ver como ele vai armar esse time sem o Pablo Maia, que é um jogador importante pro São Paulo, é um jogador que ditava o ritmo ali no meio de campo. Vamos ver se ele dá oportunidades pro Bobadilha ou se ele vai mudar.
Lembrando que saiu aquela lista de Dorival Júnior com seleção brasileira. Tem 3, por enquanto, tem 3 jogadores do São Paulo nessa pré-lista, né? Ainda. Então, Alisson, o Lucas Moura e o Oscar estão nessa lista. Ou seja, o São Paulo também não tá aí pra brincadeira, não. É isso. Temos selecionáveis nesse time. Bom jogador. A janela de transferências se encerrou. Felipe Oliveira, se encerrou. O torcedor estava na expectativa. Thiago Mendes vem, não vem. Quem vem para suprir a ausência de Pablo Maia? Só se falava no nome do Thiago Mendes, então se viesse alguém seria ele. Mas não se chegou a um acordo com o Al Rayyan do Qatar, ele ainda tem contrato até 30 de junho. São Paulo tentou, viu se tinha alguma maneira de conseguir essa liberação antes, se o time do Qatar aceitaria rescindir o contrato com o volante Thiago Mendes, mas não vai chegar agora, Felipe Oliveira. Não chegará agora, vai ter que tentar de novo na janela do meio do ano, e aí ele vai estar livre. Tem uma janela extra nesse período ainda até o meio do ano, mas vai ter que tentar de novo futuramente. Não agora, não será agora que Thiago Mendes vestirá novamente a camisa do São Paulo, Felipe Oliveira. Dava pra mudar aí pra novela Thiago Mendes parte 2, né? Porque já é o segundo DVD dessa novela de Thiago Mendes no São Paulo. Toda janela vai ter, parece que, nessa vontade do São Paulo de contar com o Thiago Mendes, e mais uma vez sem um final feliz. E é o que o chat manda. Não sei se é final feliz, boas notícias, o Thiago Mendes não vem. Cara, eu acho que seria importante sim, nesse final, nesse período, né, que o São Paulo tá sem o Pablo Maia, mas é aquilo. Eu queria muito saber esses moldes do contrato, cara. Porque é um cara que vai ganhar muita grana, que já tem uma idade, de certa forma, elevada. Mas eu acho que seria um cara que ia agregar. Meu medo, de fato, é quando o São Paulo ia pagar pra ele. A gente sabe como o São Paulo tá mal das pernas, vai ter que vender gente. A gente tem medo de quem vai vender, ainda mais com essa lesão do Pablo Maia, que capaz, cara, meu medo é que respingue em Rian Francisco. Essa venda do meio do ano pra salvar a temporada, pra terminar, pra bater metas de vendas do FIDIC. Esse é meu grande medo, que respingue no Rian Francisco. Mas eu acho que São Paulo vai ter que se virar nos 30 aí para tentar achar um volante dentro do seu plantel. Claro, tem o Luiz Gustavo, tem Bobadilha, tem Marcos Antônio, tem o Luan e o Lisieiro afastados. E eu acho que talvez falte uma peça que tenha um pouco mais de qualidade. Claro, o Luiz Gustavo eu acho muito bom jogador, mas a perna tá pesando, né? Já tem quase 40 anos de idade, já tá caminhando para o seu final de carreira. Quase se aposentou no final do ano passado. Acho muito difícil que não se aposente no final dessa temporada. Mas São Paulo vai ter que se virar. O Zubeldia vai ter que quebrar a cabeça para ter um primeiro volante dentro do seu plantel. Negrucci provavelmente será mais aproveitado pelo seu elenco profissional, será cada vez mais integrado ao time profissional. E o Zubeldia vai ter que pensar em alguém. Vai ter que pensar, talvez, em improvisar um Bobadilha, dar minutagem para o Luiz Gustavo, quem sabe tentar ir atrás de gente no mercado de transferência, e até gente falando do Fernandinho, não dá, hein? Eu acho muito bom jogador, mas já tá sem clube, quase 40 anos. Viria para ganhar um salário mais baixo, isso é um fato, mas é complicado, Boni, é complicado. O São Paulo fica sem um segundo volante que viria talvez para ser o reserva do Pablo Maia, que poderia ser o titular com essa lesão dele. São Paulo fica sem o primeiro volante. Agora é quebrar a cabeça. Negrucci, Luiz Gustavo, Bobadilha, Marcos Antônio, esses caras vão ter que se virar nos 30 e ver quem mais se encaixa no esquema de jogo do Zubeldia, Bani. O mesmo problema do ano passado, né? Quando perdeu o Pablo Maia, ficou sem esse primeiro volante. O Luiz Gustavo virou titular absoluto. Quando precisou, ele foi bem durante boa parte do tempo, mas na reta final da temporada acabou cedendo, não conseguiu aguentar. Ritmo muito forte, né? Para mim, ele não veio para ser titular absoluto como ele teve que ser no ano passado. Agora, o Zubeldia terá que ser criativo mais uma vez. O pessoal aqui falou, sem final feliz. Teve final feliz, quer dizer, sem final feliz? Teve final feliz, ele não veio. O Ed Júnior também. Muda esse título aí, final feliz. Boas notícias, Thiago Mendes não vem. Acho que o pessoal não estava querendo muito o Thiago Mendes agora, pelo menos com relação à preocupação com salários, né, com o valor que pediria o jogador hoje no Al Rayyan do Qatar. Eu, particularmente, daria uma oportunidade para Igor Lisieiro. Eu.
O pessoal pode achar bom que eu não seja o técnico de São Paulo nesse momento ao falar isso, mas eu daria oportunidade para o Igor Liseiro, pelo menos, fazer parte ali do elenco, ser uma opção. Mas enfim, não é opção, já o Gabriel Sá já deu a informação também, nem ele e nem o volante Luan, nenhum dos dois será reintegrado ao elenco profissional. Agora, a janela fechou e o São Paulo fechou esse período, né, essa janela de transferências, com o seguinte retrospecto entre os seus reforços e saídas. Vou até colocar na tela, mais fácil para todo mundo acompanhar e ver, Felipe Oliveira. Tá aqui, ó. Chegadas. Peraí, que tá carregando nesse momento aqui. Sim, agora sim. Chegadas. Oscar, Enzo Dias, Wendel e Cedric Soares. 3 laterais e um meio-campo. E as saídas: Rafinha, Wellington Rato, Galopo, Rodrigo Nestor, Michel Araújo, Matheus Belém, Caio Matheus, Jamal Luiz, ídolo, será sempre lembrado, Pedro Vilhena, Raí Ramos, Nicão, Mendes, Jegson Mendes, no caso, Moreira, William Gomes, Santi Longo e Orejuela, que hoje termina o seu contrato. Aqui está amanhã, mas esse tweet do Somos São Paulinos foi feito ontem, então hoje se encerra o contrato de Luiz Orejuela. E essas são as saídas. 16 saídas, 4 chegadas. Qual que é a sua análise sobre essa janela de transferências do São Paulo, Felipe? Bom, não tem muito o que comentar, não. Para mim é simples. Muito boa a janela de transferência de São Paulo. Alivia a folha salarial, tira os caras, tira Orejuela, Jegson Mendes do seu plantel. Orejuela, que por sinal tem um dos piores contratos que eu presenciei do São Paulo Futebol Clube. O cara já formulados na história, né? Exato, 3 anos de contrato no São Paulo. É uma brincadeira. Finalmente acabou o contrato de Orejuela. Mas se a gente pegar essa lista de saídas, Mani, cara, quem que talvez fosse aproveitado? Claro, o Wellington já estava negociado, o Rafinha era importante no quesito experiência. E aí quem poderia ser talvez aproveitado? Wellington Rato, Rodrigo Nestor, Moreira e William Gomes. O resto, cara, era basicamente, talvez o Michel Araújo também, mas o resto era só caras que estavam ali na folha salarial e pagando, o São Paulo pagando um salário, e isso alivia a folha salarial para trazer nomes como Oscar, para trazer nomes como Wendel, que, cara, sinceramente, dessa lista aí tem quase 20 nomes, um Oscar, eu prefiro ter um Oscar do que 5 caras dessa lista aí. 5 nomes dessa lista, eu prefiro ter um Wendel do que 4 nomes dessa lista de dispensa do São Paulo. Para mim, a janela foi muito, muito boa do Tricolor. Eu acho que alivia a folha salarial e reforça as posições que precisava. Lateral esquerda, muito bem, traz um reserva e um titular. Um lateral direito, que, cara, o pouco que se provou, na minha opinião, ser melhor do que o Igor Vinícius. Na minha opinião, também não precisa de muito, com todo respeito ao Igor Vinícius, mas o Cedric, para mim, é mais jogador do que o Igor Vinícius. Claro que a questão física e a idade pode bater na porta, mas eu acho importante ter um titular e o Igor Vinícius seu reserva, eu acho bem ok. E traz o famoso camisa 10, que era algo que o São Paulino pedia há tanto tempo, há anos e anos, que não tinha um camisa 10 de fato, e traz o Oscar. Para mim, janela ótima. Trouxe quem precisava na medida que precisava e mandou embora quem não iria agregar em nada no decorrer da temporada, Boni. Seguinte, o Zubeldia, depois que ele pediu o atacante no São Paulo, indicou também aquele atacante da Ponte Preta. Nós temos umas outras coisas aí, porque saiu no São Paulo, olha que coisa muito interessante, isso aqui é muito louco, hein? Saiu o São Paulo no ranking dos times que mais tem jogadores formados aqui, brilhando lá no futebol europeu, jogando no futebol europeu. Então o São Paulo, ele é o primeiro nacional aqui, é o primeiro aqui do Brasil, e ele está, acho que em 7º do mundo inteiro, nos observatórios aí que fazem as estatísticas e tal. Então o São Paulo, ele é um time vanguardista ainda, quando o assunto é jogador da equipe de base jogando lá fora. E muito me pega, porque o São Paulo hoje, ele busca um atacante no mercado. É coisa bastante curiosa. E o que eu quero falar com vocês também aqui hoje,
Teve muito o que falar depois do jogo contra o São Bernardo. São Bernardo que hoje encara o Palmeiras também. Vamos, São Bernardo! Vamos ou não vamos? Olha, hoje só... A única coisa que é capaz de me aborrecer hoje é o São Bernardo, a arbitragem, mais nada. Tirando isso, tudo só love, meus foliões. Vamos ao carnaval. E é o seguinte, o São Paulo, ele teve o Ferrarese que jogou no sistema de 3 zagueiros. O Zubeldia pode até manter o sistema de 3 zagueiros. Mas, por exemplo, o Wendel... subiu no telhado. E o outro lá, o Ferrarese? Não. E o ataque, Luciano e Caleri? Sim. Vem comigo que eu tenho um vídeo aqui bastante completo. Eu quero falar também do Christian Barleta e tudo mais que tem do São Paulo Futebol Clube. Vamos juntos nessa jornadinha, então aí? Então vamos junto. Ó, se você quiser chegar nesse like aí, também não atrapalha não, hein? Dá maior força, inclusive. Chega nesse like aí, se inscreva aqui também. Você é bem-vindo, viu? Muito bem-vindo mesmo. Eu amo quando alguém se inscreve aqui e fica comigo, faz parte dessa família que só cresce. Vamos junto então nessa jornada. Hoje tem o Paulistão, né? O Palmeiras pega o São Bernardo aí, o São Bernardo é um dos melhores classificados, o Palmeiras também, né? Mas tinha muito ponto, quase ficou fora, tal. É um jogo que eu acho até que o Palmeiras ganha do São Bernardo. O São Paulo, ele pegou esse time na última rodada e o São Paulo, quando muda pro sistema de 3 zagueiros, ele nem toma conhecimento do São Bernardo. Ele falou e passou o carro. Sistema sólido de marcação do São Paulo levou o São Bernardo a perder, né, no sistema ali de jogo e tal. E o Palmeiras, ele tem isso. Ele tem um sistema de jogo muito defensivo que consegue fazer transições rápidas e tal. Então, acho que o São Bernardo hoje vai para as cucuias e aí vamos ver, né? O São Paulo logo passa aí pelo Novo Horizontino, a coisa vai ficando legal. Vai ter Santos, vai ter Corinthians, vai ter Palmeiras, tudo pro São Paulo ir construindo um caminho de título tão maravilhoso como aquele da Copa do Brasil. Gente, olha só, o Zubeldia esboçou um time que ficou treinando e aí o Sabino aparece entre os titulares. E aí você fala, mas Juba, peraí, não era Alan Franco e Arboleda? Sim, Alan Franco, Arboleda e Sabino. O Ferrarese, que custou para o São Paulo coisa de 22 milhões de reais, ele não deve conseguir assim se firmar no São Paulo enquanto o Zubeldia for o técnico. Apareceu o Juan Tressoldi, desbancou o Ferrarese, tanto que o Juan Tressoldi tá contundido, né? Por isso que o Ferrarese jogou. Apareceu o Sabino, desbancou também o Ferrarese. Então o Ferrarese, que é o zagueiro mais caro do plantel, do elenco do São Paulo, ele também é uma das últimas opções para o técnico atual, o técnico Luiz Zubeldia. O Sabino caiu nas graças. O Sabino é um jogador que o São Paulino ali, alguns gostam muito e o técnico parece que ama. Então a zaga, se for 3 zagueiros, deve ter o Sabino mantido junto com o Arboleda e também com o Alan Franco. Acho que uma das desculpas do Zubeldia para não colocar o Ferrarese vai ser a dobradinha de laterais. Por exemplo, o Cédric Soares subiu muito. Quem fica para trás ali é o Arboleda que faz a lateral, ou então o Alan Franco. O Wendel, o Enzo Dias, um dos dois subiram muito. Aí o Sabino faz a lateral esquerda, que é aquele 3 zagueiros em linha, quando o São Paulo não tiver a bola. Então vai até ter argumento. Mas ver o Ferrarese nesse tipo de situação é triste, né? É uma coisa assim, pra mim é lamentável. Por falar em laterais, eu acredito que o Cédric e Enzo Dias, eles consigam começar jogando. O Cédric, ele teria em tese tirado a posição então que era do Igor Vinícius até então. Já o Wendel, que jogou muita bola no último jogo contra o São Bernardo mesmo, o Wendel, ele deve voltar para o banco de reservas e o Enzo Dias, que é o lateral esquerdo que veio do River, que vinha jogando como titular do time do São Paulo, ele já deve conseguir pegar essa vaguinha aí que o Wendel não consegue tirar dele. Então fica o Wendel como pra mim um lateral melhor do que o Enzo Dias, mas talvez o Enzo comece jogando. Já, eu acho que não é nenhum problema você falar, o Enzo vai jogar, que absurdo. Não, o Enzo, quando chegou no São Paulo, começou jogando bola, né? Se o Wendel é melhor que ele, que eu acho que é mesmo, aí são outros 500, mas o Enzo está jogando bola. Já do outro lado, o Igor Vinícius, que eu defendi pra caramba aqui no canal, hoje não tem defesa. Não dá pra você comparar hoje o Igor Vinícius com o Cédric. O Cédric tá 1000 vezes melhor, mas muito acima mesmo do Igor Vinícius. Então, se pelo menos o Zubeldia tirou o Ferrarese, caramba, Zubeldia, tá bom, mas colocou o Sabino e manteve os 3 zagueiros. Tá, é escolha dele, não tem problema. Não colocou o Wendel, caramba, Zubeldia, mas pelo menos colocou o Enzo Dias, né? Não é o Wendel, mas é o Enzo Dias, tá jogando bem, beleza. E na direita, se ele colocar o Cédric, acho que ele leva, dá um recado, né, pra torcida, pro elenco, tipo assim, ô Igor, você tava muito mal, e o Cédric tem bagagem e vai jogar. E o Zubeldia gosta de um jogador mais velho. O Cédric, já com seus 33,
é mais velho que o Igor, né? Que acho que tem 26, 27 anos. Então o Igor pega esse banco de reservas, mas é justo, é muito justo. O Cedric tem que jogar. Já de volantes, tem uma coisa bastante curiosa aqui que eu quero falar com vocês. Primeiramente, para completar o assunto volante, teve a sugestão Fernandinho, né? Que ela foi bastante criticada por grande parte da torcida, por mim também. Eu acho que Fernandinho, Atlético Paranaense e Manchester City vir pro São Paulo é até meio desrespeitoso com os jogadores da equipe de base e com a camisa do São Paulo, com a instituição. Como assim um tiozinho desse aí, um velhinho desse aí, vai vir pra esse time aqui, ó, um time tão glamuroso, um time tão maravilhoso e vai chegar e vai jogar. Então não. Mas o Luiz Gustavo também não tá pronto. E aí o São Paulo faz como? Só com o Alisson. Tem o Bobadilla, tem o Marcos Antônio, mas só tem o Alisson. E o Zubeldia deve ter cometido aquele erro que ele fez contra o Santos. Nós saberemos segunda-feira. Mas o time que tá esboçado, o time que parece que vai entrar, ele conta hoje com o Alisson de volante, o Oscar de meia, Lucas de meia no ataque, Luciano e Caleri. Então você percebe que contra o Santos, lembra contra o Santos? Quando o Zubeldia tirou o volante, tirou o Pablo Maia e colocou o Oscar de volante, não deu certo, tomamos 3 gols. Hoje é possível sim que o Zubeldia ele mantenha esse tipo de jogo, colocando apenas o Alisson de volante, que nem é um volante de origem. É claro, o Alisson, ele virou volante. Time que tem o Alisson hoje de volante não pode falar, tá improvisado. Não dá mais. O Alisson virou volante. Só que nada muda o fato de que o Zubeldia contra o Santos teve ali uma dose desse veneno, que é jogar com um volante só, e agora pode ser que contra o Novo Horizontino ele entregue o meio campo para o adversário no sistema defensivo, colocando o Alisson apenas isolado, totalmente sobrecarregado, e um meio campo que joga para frente, que é o Oscar Lucas e a própria Luciano e Caleri. Então não dá. Para mim não dá. Para mim é um erro pesado, mas aí fica a critério do Zubeldia, que quer, né, viver perigosamente. Ele quer ficar aí. Eu acho que o Zubeldia, sabe o que pega? Deixa eu tomar um gole do que eu tô tomando aqui. Aí você sabe o que eu tô tomando aqui? Vou tomar um gole do que eu tô tomando aqui agora. Não vou nem contar o que é, hein? Mas é carnavalzão, né? Carnavalzão você tem também que dá aquela. Olha só, o que pega pra mim aqui é que o Zubeldia ele não tem condição, ele não tem culhão pra tirar o Luciano Caleri do time. Não dá pra tirar o Oscar e o Lucas, então ele arrisca. Ele não quer tirar o sistema de 3 zagueiros, né? Nós, São Paulinos, a opinião pública, a imprensa. Eu vi caras, por exemplo, o Souza, que é ex-jogador e comentarista. O Wilsinho, que é ex-jogador e comentarista. Vários caras que são... Caras que tem que ouvir, sabe? Eles jogaram bola, estiveram ali, tem que ouvir. Não gosto do fulano. Tá, mas é um ex-jogador. Tem que ouvir, não tem problema. Agora, quando os caras falaram do 3 zagueiros, o São Paulo ele teve elogios imensos. E o Zubeldia também teve. Eu mesmo fui um dos que rasguei elogios pro Zubeldia. Por quê? Porque contra o time que tava acabado, ele pegou o São Bernardo e jogou muita bola contra o São Bernardo, porque ele mudou pro sistema de 3 zagueiros. E aí teria que... Zubeldia, você vai manter? Zubeldia, você vai manter o 3 zagueiros? Ele mantém. Só que pra manter o 3 zagueiros e não mexer com o Luciano e Caleri, o que ele faz? Ele tira um volante. Calhou do Pablo Maia estar machucado, ele vai colocar o Alisson isolado. Isso é o que eu acredito que vai acontecer e é uma das prováveis escalações também que tem no GE, por exemplo. Então será que vai ter esse time que fica ali na frente, penso, vai entregar o meio campo, não vai ter a pegada de marcação e vai colocar o quarteto mágico que não está funcionando ali no ataque? Sim, acho que sim. Acho que aí no ataque é mesmo um volante só que é o Alisson, Oscar e Lucas, Luciano e Caleri. O Caleri é outro que dá uma discussão pesada aqui também, né? O Caleri dá uma discussão muito grandiosa, porque o Luciano ele deveria virar banco e tal, mas do Ferrarese. Então não é a mesma posição. Não tem alguém melhor que o Luciano jogando ali de segundo atacante. O Luciano tem que virar banco do Ferreirinha, do Eric, do não sei quem. Aí acho que não é o caso. O Luciano viraria banco por conta de uma mudança do sistema tático. Já o Caleri não. O Caleri é... Fala, torcida tricolor, amanhã desse sábado foi de trabalho aqui no CT da Barra Funda, visando a partida decisiva pelo Campeonato Paulista contra o Novo Horizontino. Antes das atividades no gramado, o técnico Luiz Zubeldia e sua comissão técnica exibiram um vídeo aos atletas. Na sequência, eles realizaram o aquecimento e, por fim, um trabalho tático, onde o treinador pôde realizar alguns ajustes na equipe.
São Paulo volta a treinar no período da manhã, nesse domingo, quando realiza a última atividade antes da partida contra o Novo Horizontino, jogo válido pelas quartas de final do Campeonato Paulista. E se você quer estar lá no Morumbis, às 20 horas, na segunda-feira, você garante o seu ingresso em spfcticket.net para fazer parte da torcida Conduz e ajudar o São Paulo nesse jogo decisivo da temporada. Beleza? A gente se vê então aqui amanhã. Olha só. Um instituto de pesquisa aí, ele coloca que o São Paulo é um dos times que mais revela e coloca os caras na Europa, no mundo inteiro. Então o que o São Paulo faz? Ele revela o jogador é vendido por exemplo, o Elinho. Não sei onde ele tá jogando o Elinho. Mas se o Elinho foi pra Europa, é o São Paulo que revelou. Né? Como um dia foi Cacafa, o Hernanes, Breno, muitos caras que tem por aí. Miranda, que não foi revelado aqui, mas eu considero que foi. Luiz Fabiano, que revelou acho na Ponte Preta, pra mim é nosso, mas ainda assim são só caras que foram revelados do São Paulo. Esses caras são realmente nossos. E o que me pega pra falar desse vídeo aqui é que o São Paulo, hoje, ele está tendo uma relutância muito grande do seu próprio técnico pra colocar alguns jogadores da equipe de base. Vai ser comum, nós vemos o Thales Vander jogando em Portugal, o Palmberg jogando, sei lá, vou chutar aqui, Dinamarca, Noruega, mas são caras que eram aqui do São Paulo. E estarem lá não quer dizer que o São Paulo tenha ganhado dinheiro com isso. Não quer dizer que o São Paulo tenha vendido, mas os caras estão lá. Então, pra mim, pega muito, porque o São Paulo, ele fecha com o Evangelos Marinax. Ele tá fechando. Ele tá querendo colocar a equipe de base fortíssima. Ele quer amortizar dívidas. Ele quer fazer um mundaréu todo. Chega o técnico e aponta lá o atacante da Ponte Preta, que foi até expulso no último jogo. Vocês viram a expulsão daquele cara, eu não lembro o nome dele agora, Jean, acho que é Jean alguma coisa. É um atacante da Ponte Preta que foi do Inter, depois ele foi lá pro Paysandu, do Paysandu acaba na Ponte Preta, joga bem contra o São Paulo, perde e usa o Zubeldia. Nossa, aquele atacante número 7 da Ponte Preta é maravilhoso e tal. E isso é deprimente, é deplorável, porque esse atacante número 7 da Ponte Preta não é bom igual o Lucas Ferreira. Não vai ser, nunca foi, nunca vai ser. Então, nós temos aqui os jogadores, só que o Zubeldia não usa e ainda fica de olho nos outros caras. Isso me pega muito. Né? Por que nós estamos olhando para o atacante da Ponte Preta? O cara foi expulso esses dias, ele vai, dá um encontrão no juiz, roda o juiz olha pra cara dele e fala, porra, sério, mano? E vermelho pra ele, que é um jogador, sabe, ridículo, de 34 anos, não dá pra acreditar que esse tipo de pauta vem aqui pro São Paulo. Eu tava olhando o São Bernardo pega o Palmeiras hoje, o São Bernardo recentemente, ele lançou um cara chamado Christian Barletta, que pra mim foi um dos melhores jogadores daquele paulista que o Corinthians comprou. O Corinthians comprou, não conseguiu utilizar muito, ele acaba indo embora, foi acho que pro Ceará, ele tá hoje jogando no Sport. E eu tava olhando pra ele é um cara de 24 anos, ele é um cara que daria pro São Paulo tentar comprar. O São Paulo, em vez de ficar indo buscar cara no Mercosul, lá na América do Sul, né, no caso, o Mercosul é o comércio, lá na América do Sul, vai buscar cara que você não sabe nem como vem. Vem o Rojas da vida, vem um Pabon, vem um Guizal, vem um Galeano, vem aquele centroavante lá, o Gonzalo Carneiro, vem Santiago Trellis. Tem muita coisa que o São Paulo está comprando e não está conseguindo usar. Não jogam mais do que os caras que estão aqui. Fora Facundo Milan, caras que vêm para a equipe de base também. Né? Então o São Paulo podia pegar esse Christian Barletta, que está jogando no Sport. O contrato vai até 2028, mas o cara está no Sport. A multa rescisória do cara, o valor dele de mercado é 1 milhão de euros. Sabe, 6 milhões você leva um cara de 24 anos. É claro, o Sport pode segurar, fazer uma multa, pode. Mas já que o São Paulo tem obrigação, só tem obrigação de comprar um atacante, que eu acho que é ridículo. Ridículo. Ainda assim, ele podia tentar um mercado melhor do que ele buscar um cara que você não conhece do futebol, do Peru, da Bolívia, da Venezuela, do Equador, sabe? São caras que podem até jogar bola, mas a chance de dar errado é muito maior. Se não for da seleção, como é o caso do Arboleda, aí eu até concordo, Cueva, Arboleda, são caras de seleção. Você vai buscar o melhor que eles têm no país, aí beleza. Mas não é